A hora do mate. Fique ligado e faça festa com a gente. 12 horas e 50 minutinhos na Cantu FM 1251. Nós damos prosseguimento agora às entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa região. Já tivemos os candidatos a prefeitos de Guaraniaçu, que já encerraram a sua participação, também de Campo Bonito, e hoje, com prazer, começamos a falar um pouquinho, especialmente voltada à nossa cidade de Ibema, onde teremos aqui os candidatos a prefeito que disputam a vaga de prefeito de Ibema. E começamos com o atual prefeito, que já foi prefeito em outra gestão por 2 vezes, agora é prefeito de novo e é candidato à sua reeleição. Adelar Arrose. Adelar, é um prazer. Primeiramente, obrigado por estar aqui. É bom lembrar que nós temos 30 minutos, a partir que ele comece a falar, com aquele chorinho que eu sempre falo de 5 minutinhos, para ele acabar de expressar a sua opinião sobre algum assunto. Mas, primeiramente, Adelar, obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que quando o candidato aceita um convite, havia uma entrevista de rádio, ao debate, o Adelar sempre participou de todos os nossos debates aqui, nunca se furtou isso. É muito importante que ele está valorizando o seu eleitor, né? Aquele que está em casa e quer acompanhar suas ideias, quer confirmar o seu voto, quer ver quais são as opiniões, as propostas do Adelar, que começa a falar a partir de agora, nessa meia hora. Adelar, boa tarde, um prazer tê-lo aqui na Cantu FM. Boa tarde, Neto, boa tarde os presentes aqui, né, Irondi, a equipe toda, os ouvintes de casa, satisfação estar aqui com vocês. Ô, Adelar, vamos lá. Você agora é candidato à reeleição à cidade de Ibema. O que o Adelar pode oferecer? O que a cidade de Ibema pode esperar dessa segunda gestão tua, dessa segunda passagem que foi agora, mas a tua reeleição não é a segunda passagem? Será a 4ª gestão, né? Eu acredito que o povo nos aprovando nas urnas, agora dia 15 de novembro, estará afirmando e dizendo que quer a continuidade daquilo que nós estamos fazendo nesses quase 4 anos já. A gente está fazendo um mandato excepcional, isso o povo de Ibema sabe, tem conhecimento disso. As coisas mudaram em Ibema consideravelmente para melhor. E com mais um mandato não haverá nenhuma interrupção, não haverá nenhum prejuízo no andamento de todos aqueles projetos e programas que estão em andamento. E, pelo contrário, haverá sim uma sequência já imediata e direta de tudo aquilo que a gente está fazendo. Especificamente, eu poderia enumerar aqui, mas aí iria tomar muito teu tempo. Mas a população que é de Ibema, que conhece, que está vivendo o dia a dia em Ibema, dispensa nós enumerar aqui cada programa, cada projeto, a forma do nosso trabalho, do nosso atendimento, a sequência da nossa gestão, enfim. Bom, antes de continuar com o Adelar, eu quero dar o boa tarde também ao Rodrigo Cassanelli, candidato a vice-prefeito na chapa do Adelar. Rodrigo, obrigado por estar aqui também com a gente, um prazer tê-lo aqui. Obrigado, boa tarde, Neto, bom dia, ao Juninho, aos ouvintes da Cantu FM, em especial a nossa população de Ibema. Um forte abraço a todos. Ô, Adelar, já que o Rodrigo está aí, eu quero tocar no assunto que, claro, é evidente que o Adelar vai explicar, ele quer explicar isso, que foi a questão da tua não candidatura, da convenção. O Rodrigo acabou sendo candidato e você depois repensou. Como é que se deu? Explica um pouquinho para a população de Ibema. A princípio eu entendia e vinha falando antes já da convenção para todas as pessoas. Você já tinha essa vontade antes de... Para todas as pessoas mais próximas, de que estava na hora, entendendo eu particularmente, que estaria na hora de parar. Já são três gestões de ótimos resultados em Ibema, e compreendendo assim que já havia dado a minha contribuição para o município, né? Por esse motivo eu digo, olha, eu acho que já fiz a minha parte, já dei a minha contribuição, posso ir para casa, cuidar da minha vida e abrir um espaço para lideranças novas, no caso, e o Rodrigo, que seria o nosso candidato. Mas a partir do momento que eu manifestei esse posicionamento, a população de forma alguma aceitou, e já veio uma pressão assim insuportável, por 3 dias sem interrupção,
por mensagens de todas as formas, contato, áudios de toda maneira. E aí eu entendi que estava dando uma conotação de estar virando as costas para a população, né? E de ser assim displicente com a coisa, e um ato talvez desse uma conotação, alguém pudesse imaginar isso como uma irresponsabilidade. Então refleti e raciocinei, pensei, digo, bom, vamos lá para o sacrifício, mais 4 anos também não será o fim do mundo. As coisas estão indo bem, a população quer que nós continue, então vamos continuar. Dessa sua segunda passagem, Adelar, por IBEMA, qual que eu acho que é o ponto alto da sua administração? O que a IBEMA, dessa passagem sua, tem diferente da primeira passagem? Não tem muita diferença, né, Neto? Eu acredito, assim, que o ponto alto das 2 vezes que eu assumi o município em estado absoluta de falência, quando eu falo falência em todos os sentidos, né? Nós vivemos um momento meio negro de IBEMA, né? Complicado. Mas na passada, quando eu assumi em 1997, não era muito diferente. Então, o IBEMA viveu 2 períodos de falência absoluta, né? Falência estrutural, falência financeira e, principalmente, falência da moralidade, falência da retidão com a coisa pública. E esse, Neto, eu acredito assim que, com certeza absoluta, é o ponto alto das 2 vezes que eu assumi o município de IBEMA nessas 3 gestões, né? Colocar as coisas no seu devido lugar, estabelecer a moralidade, estabelecer a valorização para o cidadão, o respeito ao cidadão, às pessoas, o respeito ao funcionalismo público e dar um trato adequado, um trato de uma postura republicana para a instituição prefeitura e suas autarquias, os seus subordinados. Então, acredito que esse é o ponto alto. Bom, o prefeito falou com relação a esse período de colocar a casa em ordem, como a gente fala, né, no linguajar político. Em 4 anos, Adelar, em 4 anos, o senhor acha que é um período curto para se colocar a casa em ordem? Se o senhor fosse dizer hoje ao seu eleitor, bom, eu preciso ser reeleito porque a casa foi colocada em ordem, estamos em um processo assim, o assado, o que o senhor diria? Existe alguma coisa que falou, não deu tempo da gente fazer? Precisamos mais um tempo. Precisamos melhorar um pouco, porque a gente sabe que toda administração tem que ter alguns detalhes a acertar. Não né? seria uma admissão de um fracasso, mas não, claro que não deu e a gente precisa continuar. Eu entendi. Veja bem, todas as coisas e todos os projetos têm uma sequência, e há necessidade de uma sequência, né? Você faz as coisas um passo cada vez, né? Como uma caminhada, um passo cada vez. Você não consegue dar 2 passos ao mesmo tempo. Na administração privada ou pública, não é diferente, né? Então, nós entramos e pegamos essa situação que falamos há pouco, no município de IBEMA, praticamente assim, na prática, foi mais de 2 anos para a gente adequar que pudéssemos falar assim, bom, agora a máquina começa a funcionar. Colocar cada coisa no seu devido lugar, reajustar uma série de coisas, adequar a máquina estruturalmente, inclusive porque tivemos que reestruturar desde a parte de informática, de novos programas e tudo mais, recuperar a estrutura física do município e a partir dos 2 anos que isso começou a já dar uma cara diferente para o município de funcionamento. E agora, no período de passagem de uma gestão para outra, eu acho que o município, no Adelar não, o Adelar é um caso à parte, mas o município em si, ele tem muito a perder se não der continuidade nesse projeto de trabalho, não der seguimento, não der sequência nessa gestão que a gente está tocando, andando. Porque nós temos vários projetos em andamento. Principalmente aí com o advento da pandemia, que a partir do mês de março desse ano aqui, parou praticamente tudo. Né? Ninguém mais trabalha nas instituições do governo federal, nas instituições do governo do estado, parou tudo. Então, todos aqueles projetos que estavam assim, meio que na boca, como se fala, né?
para sair autorização, para licitar, aquela coisa toda, parou, simplesmente parou, não saiu a liberação e vários projetos, entre eles está projeto, por exemplo, da implantação da rede de tratamento da rede e distribuição de água potável na linha Cristópolis, que parou em função da pandemia, não saiu a ordem para licitar, que deve sair, a gente está trabalhando internamente via todos os meios de comunicação, mas não é como você está lá, todos os funcionários presenciais, todo mundo trabalhando no dia a dia. As instituições em geral, em Curitiba, desde o Palácio, a Assembleia Legislativa, entre outras todas, estão vazias. Ninguém está trabalhando presencialmente. Então esse foi um dos projetos assim prejudicado, que está retardando, mas que a nossa esperança é muito grande de que consigamos ainda sair essa ordem de licitação ainda agora antes da eleição e a gente consiga implantar esse benefício para aquela comunidade que é de grande importância e uma esperança que eles têm, entre outros projetos que foram prejudicados. Então, todas essas coisas nós precisamos dar andamento, dar sequência, né? Porque a pandemia, em que pese estar aí, permanecendo aí, o vírus não acabou, permanece, né? E é um malefício que existe para a sociedade muito grande, nós precisamos ter cuidado, mas, infelizmente, nós temos que enfrentar isso e dar continuidade à vida, né? Eu me recordo que em uma determinada entrevista, uma vez o senhor mesmo falou, prefeito, com relação ao pequeno município e às grandes cidades. O senhor disse o seguinte: é muito fácil você administrar uma grande cidade onde os recursos eles são bastante vastos e você tem com que você trabalhar. O senhor disse o seguinte: agora eu quero ver essa dificuldade que nós passamos nos nossos municípios de administrar centavos. Foi essa frase que o senhor disse uma vez há muito tempo atrás. Continua sendo ainda o maior gargalo, o maior problema dos pequenos municípios? Ou existem outros agora? Administrar gotas e centavos, né? Os pequenos municípios sofrem mais que os grandes, sem sombra de dúvida, porque trabalham com uma estrutura reduzida e os problemas, claro que proporcionalmente são menores em função da população, mas os problemas que tem em Curitiba, a Ibema tem também. Claro que sim. Não é diferente. Só que considerar uma estrutura que tem o município de Curitiba e principalmente a arrecadação que tem, e considerar a estrutura e a arrecadação que tem o município de Ibema. Para você ter uma ideia, Irundi, os municípios pequenos, como Ibema, por exemplo, o FPM é a principal receita. Cascavel já, por exemplo, o FPM é a terceira receita. A principal receita de Cascavel é o ICMS. Então você veja que diferença considerável que tem proporcionalmente só com Cascavel, com Ibema. Então, é muito mais difícil os municípios pequenos, sim. Até pela compreensão, né, de que nos municípios pequenos o povo se centraliza achando que a prefeitura tem que resolver, é a mãe de todos os aflitos, né? Tem que resolver os problemas de todo mundo. Prefeito, tem várias perguntas. É bom lembrar que é pergunta só pelo WhatsApp da Cantu, não é aceito pelo Facebook. E também perguntas nós selecionamos, tem muita pergunta aí. Perguntas ofensivas, ou pejorativas a gente não faz, viu, pessoal? Só perguntas que têm interesse da população. E a gente às vezes resume algumas perguntas que são a mesma. Então já tem 2 ou 3 aqui perguntando sobre o Parque Industrial, prefeito. Como é? O que o senhor tem a salientar sobre isso? Veja bem. O Parque Industrial é uma proposta que nós temos no nosso plano de governo. Já desde o mandato passado, da eleição passada, a gente contemplou essa proposta, né, que é uma proposta, um plano. Plano de governo não é uma obrigatoriedade de você executar, porque ele é um plano. Plano não é um atestado de obrigatoriedade, é um plano de fazer. E no andamento da gestão desses 3 para 4 anos que a gente está prefeito ali, nessa oportunidade, surgiram outras necessidades muito mais urgentes do que a implantação do Parque Industrial. Por exemplo, recuperar toda a estrutura de saúde, o atendimento básico à saúde, a educação, os serviços básicos, porque não tinha em 2017, quando a gente assumiu, né, Rodrigo, os serviços básicos do município de Ibema, isso não tem intenção aqui de criticar ninguém, sim, mas os serviços básicos do município de Ibema deixavam muito a desejar. Da quantidade de medicamento que demanda, a população solicita
na Secretaria de Saúde, cerca de 35% apenas era atendida a população. Hoje é atendido 99% dos medicamentos solicitados da população de Ibema no serviço básico. As consultas especializadas. Em 2017, nós encontramos uma situação de que tinha gente que fazia 9 anos que estava na espera para uma consulta especializada com um especialista. Hoje, claro, que as consultas especializadas também pararam, sofreram em função da pandemia, mas até o mês de março, a nossa fila de espera não passava mais do que 2 semanas, mais do que 15 dias, né, Rodrigo? Que o Rodrigo era o secretário de saúde até então. Então, houve, entre outras demandas muito mais urgentes para nós investir e atender. Para você ter uma ideia, Neto, nós gastamos nessa gestão, desde 2017 até aqui, 30% da nossa receita, 30% de tudo que o município arrecada é gasto em saúde. As gestões passadas, tem lá registrado na contabilidade para quem quiser ver, nunca passaram mais do que 16,8% do gasto da receita com atendimento na saúde. Então você tem... Mas acho que ele perguntou justamente sobre... mas eu estou justificando o que é prioridade. Exatamente, Então exatamente. você tem N prioridades para fazer. Você tem que priorizar, porque o recurso dá para ter. Dá para fazer tudo? Não, você não vive num mar de dinheiro, né? Você tem que priorizar aquilo que é mais urgente e necessário. Quer dizer, mas não saiu da ideia isso aí, não. Estabelecer, então, uma vivência harmoniosa, saudável e pacífica para a sociedade, para então depois você preparar a cidade, que estamos preparando, hospital adequado, ruas asfaltadas, organização. Como é que está o hospital lá? Está bem, prefeito? Bem, setor de esporte funcionando, para daí então você passar por um investimento dessa natureza. Mas é importante nós dizer aqui, Neto, que nós temos agência de empregos lá em Ibema. Na nossa agência de emprego, nós estamos exatamente hoje com 42 vagas abertas, oportunidades de trabalho, e o Valdir não consegue atender essas vagas porque não aparece mais. Outra pergunta aqui, prefeito, sobre geração de emprego, o senhor pode... É mais ou menos isso que o senhor está falando, Perfeitamente. né? Então, vagas de trabalho tem. Está faltando gente para trabalhar. É só falar com o Valdir lá, nós temos mais de 40 vagas disponíveis lá para trabalhar. Contudo, está contemplado dentro do plano de governo para a próxima gestão, que isso então agora passa a ser uma prioridade das prioridades, porque entendemos que nessa gestão aqui a gente atendeu aquelas prioridades mais urgentes, e agora sim então nós estamos com o projeto do Centro Tecnológico, que não é apenas um parque industrial, é um centro tecnológico que nós vamos construir. E essa passa a ser a prioridade das prioridades para a gestão de 2021 a 2024. O Centro Tecnológico, o projeto já está aprovado, está protocolado no Ministério da Ciência e Tecnologia, onde eu estive lá em audiência com o ministro, e a possibilidade disso ser liberado já não saiu até aqui, em função de que a pandemia, infelizmente... Parou tudo. Parou tudo. É verdade, verdade. Parou realmente, todo mundo sabe disso. Senão teria já saído, quem sabe, a ordem para nós, o convênio para nós licitar esse projeto. Mesmo assim, a gente já está com a terraplanagem com as máquinas licitadas, o projeto aí na ponta da agulha, que será a prioridade das prioridades para o próximo mandato. O prefeito, tem uma pergunta aqui bastante extensa, do Parque de Saúde já respondeu. Perguntando também aqui sobre o esporte, algum projeto especial para o esporte na próxima gestão? O esporte a gente está sempre, continuamente incentivando e melhorando, né? Daquilo que nós pegamos lá em 2017 para hoje, nós podemos dizer assim que melhorou 300%, né? Nós temos dois eventos esportivos por ano, né? Não realizamos esse ano aqui o inverno quente em função da pandemia, sim. Mas temos dois eventos importantes no município todos os anos. Temos incentivo, toda a estrutura de esporte está recuperada e saudável fisicamente, todas, quadra de grama sintética no bairro Fátima, campo de grama no bairro Fátima, no Jardim União, no bairro Nápoles, ginásio de esporte recuperado, em dia funcionando.
O setor de esporte já voltou a O senhor atender. pensa, prefeito, desculpa interromper, em voltar a participar de competições regionais? Qual é a sua posição sobre isso? Sempre participamos do Jarcans, sempre enviamos as nossas equipes para o Jarcans, que é a principal competição da região, né? Sempre o município esteve lá representado, né? Arondir? Bom, aproveitar, Neto, também a participação do Rodrigo, né, aqui com a gente, e dizer o seguinte, né, qual que o senhor o que o senhor traria de experiência, né, que o senhor vem agora já como disse o próprio candidato a prefeito Adelar, fazendo parte da administração, o que o senhor colocaria de experiência agora para oferecer a partir do ano que vem como vice, né? O Rodrigo, se não me engano, foi secretário de Saúde e de Obras, né, Rodrigo? Sim. Fica à vontade, Rodrigo. O que torna mais efetiva, né, a participação do vice na participativa, né, na administração. Sim. Primeiramente eu quero dizer aos munícipes que eu não entrei, como se diz assim, de paraquedas na política para ver se daria certo ou não. Eu ingressei, eu tive um preparo, eu fiquei 8 anos no Exército Brasileiro, onde com nós entraram 300 recrutas, enganjamos em 12 e 2 saíram sargento. Desses 2 eu fui um dos 2 e fui sargento do Exército. Saí por livre e espontânea vontade, porque meu tempo lá já tinha dado, para mim, né, para mim abrir outros horizontes. E então no Exército é uma das melhores escolas que, no meu ponto de vista, não menosprezando as outras, ela te forma pessoas de bem mesmo. Ali você aprende muita coisa, né? E essa experiência que eu tive de secretário, primeiramente eu entrei na Secretaria de Aviação, Obras e Urbanismo, né? Acumulei 2 secretarias, diga de passagem, toquei elas muito bem. Tenho um professor aqui, muito bom, que muitas pessoas gostariam de ter um professor como esse, com Adelar. E depois de 6 meses assumi a pasta da saúde, né? A saúde que estava complicada, como disse o prefeito, não estava fácil de adequar desde funcionários até a própria logística da saúde. Conseguimos dar um up na saúde, né? Colocamos cada funcionário no seu setor certo, porque tinha até essa questão dessa bagunça de funcionário que estava em outro setor, que não era daquele setor. Revitalizamos as 2 UBSs, a 1 e a 2, revitalizamos o hospital e demos seguimento a várias outras coisas e implantamos muitos projetos novos na saúde, né? Então essa experiência aí eu tenho e eu firmo aqui o meu compromisso com o prefeito Adelar Rose, com o secretário e com quem está nos ouvindo, que eu vou ser um vice atuante na gestão, como fui como secretário. O povo de Bema me conhece, sabe como eu trabalho. Com o prefeito Adelar Rose não é difícil trabalhar. É muito simples, você tem que trabalhar. Ele lhe dá uma ordem e você vai lá e cumpre. Ele não precisa estar ligando de novo perguntando, deu certo, não deu certo? Tipo, no linguajar, não precisa desenhar. A gente sabe fazer. Então, como eu falei, vou ser um vice atuante, vou trabalhar nas pastas que já trabalhei e atender o pessoal na saúde como sempre atendi. Bom, temos 2 militares, né? Porque o Adelar também serviu, inclusive, em Brasília, né? Fazia parte das regras, né? Da guarda do presidente. Essa escolha do Casanelli tem alguma coisa a ver com essa coisa de disciplina, rigorosidade, principalmente com a coisa pública, prefeito? Ou foi coincidência do destino? Tem, né? A pessoa disciplinada é muito melhor trabalhar, né? Porque, primeiro, que tem a iniciativa de trabalhar, de fazer, né? Você passa uma missão, você não precisa ir conferir se está sendo feito, ou não precisa você ficar na expectativa. Missão dada, missão cumprida, né, prefeito? Essa é a regra, né? Essa é a regra. Não fica naquela que daqui a pouco vai vir uma desculpa, né? Não consegui, não deu, é muito difícil, não sei o quê. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com gente assim, né? Prefeito, tem outra pergunta aqui. Sou morador aqui da região. E vou trabalhar todos os dias num frigorífico fora. Aquelas pessoas que trabalham nos frigoríficos, acho que em Cascavel e tal. O senhor tem alguma ideia? Será que uma pergunta se pode-se bater um papo com os prefeitos de Campo Bonito, Diamante e Guaraniaçu para tentar trazer um frigorífico aqui de grande porte? Não é tão fácil assim, né, prefeito? Não é tão fácil, mas acredito que também não é o fim do mundo. Não é impossível. Né? Não é o caso de criar falsas expectativas, sim, né? Sim. Mas você veja que a Copavel já está se instalando aqui agora, abrindo uma nova estrutura. A Copavel é uma cooperativa potencial, né? Daqui a pouco não custa o incentivo, a gente é bem relacionado com o presidente, o Dilvo, né, da Copavel.
um incentivo e mostrando a necessidade de que os municípios oferecem mão de obra abundante, principalmente mão de obra qualificada para trabalhar nas indústrias, né? Que é o caso do nosso projeto do Centro Tecnológico IBEMA, é para que você tenha disponível mão de obra e principalmente mão de obra qualificada, né? Todo mundo, vocês já repetem isso aqui todos os dias, né? Mas todo mundo sabe que o nicho de trabalho, de mão de obra, de trabalhador mudou nos últimos anos, né? Não é mais aquele cidadão que sabe fazer um cabo bem preparado para um machado, para uma foice. Hoje tem o cidadão que ter conhecimento, tem né? que ter conhecimento, tem que ter preparo. Hoje quem não domina completamente a informática, por exemplo, não serve nem para operar uma máquina agrícola, não serve para ser um motorista de caminhão, para início de conversa. Motorista de caminhão hoje, dos caminhões novos aí, o cara tem que ter o domínio absoluto de informática. No computador de bordo você não opera, né? O Rodrigo conhece muito disso. O Rodrigo O prefeito, tem outra pergunta interessante aqui, mas eu acho que, na minha opinião, é muito difícil, né, se resolver esse problema, que é a questão do comércio local, né, que as pessoas compram fora. Isso é um problema de todas as cidades que nós temos aqui, não é só de IBEMA, não. Você tem alguma opinião sobre isso? Das pessoas que, às vezes, não incentivam o comércio local e compram fora? Ou pode falar, Nandir? E qual que seria o controle também que a administração teria sobre esses comércios? Local, não. Questão de preço, por exemplo, vou impor lá no... É que a administração não pode fazer muita coisa, né? Lembrar, né, que eu sou comerciante, né? Sim, é verdade, eu também tenho um comércio aqui, inclusive no município de Guaraniaçu. E eu não tenho essa dificuldade de perder clientes para estabelecimentos. E é um comércio com bastante concorrência, né? Não tenho problema nenhum. Eu tenho a clientela ali e saio agradecendo. Então aí eu acho que a falta de... O senhor acha que depende também muito do próprio comerciante? Eu acho que a lei da oferta e da procura parte do comerciante, né? Porque você, por exemplo, eu falei como referência o meu comércio, né? Sim. Eu não tenho problema, concorro lá com o postos grandes de Cascavel, né? Postos, né? Com o Portelão, com o Rosário, com o Sabiá, não tem problema. Os caminhoneiros saem de lá, de dentro do Sabiá, para vir abastecer no Mato Queimado. Compreendeu? Prefeito, outra pergunta aqui, em relação ao funcionalismo público. Todo prefeito, todo candidato que passa aqui, essa é uma pergunta recorrente. Como é que é a administração Adelar com relação ao funcionário público? E quais são as metas para a próxima também, se o senhor se reeleger? Muito bom. Eu sou uma pessoa muito bem relacionada com os subordinados, né? Dentro daquilo que o Rodrigo acabou de falar, né? Missão dada deve ser missão cumprida, essa é a regra. O funcionário cumpre as suas obrigações, a gente tem um relacionamento 100%, né? Seriedade absoluta, né? Eu não admito de forma alguma coisa errada, prevaricada, de forma alguma, as coisas têm que ser certas. E aquilo que é dele, todos os meses ele recebe justamente, divinamente, na conta dele, sem problema nenhum. Como é que é o seu respaldo, prefeito, com relação a governos estaduais, governo federal? Porque é importante, né, ter essa parceria com deputados atuantes, ligação com o governo. Como é que o senhor se posta com relação a isso? Nós temos temos as costas quentes. Nós trabalhamos a nível estadual com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, já por toda essa gestão aqui, desde o início, né? Que é um grande incentivador, inclusive, uma boa pessoa, extraordinário. Ele é muito bem relacionado com o governo do Estado, com o governador, o atual governador. Então, a gente tem um trânsito muito bom no governo do Estado via presidente da Assembleia Legislativa. A nível federal, nós estamos, assim, próximo do deputado Pedro Lupion, né? A gente estabeleceu essa parceria, estamos trabalhando com ele que está trabalhando em cima, inclusive, de liberar essa ordem para licitar alguns projetos de cunho federal que a gente tem. Ele é um deputado muito bem relacionado, é da base do governo federal, então a gente está muito bem representado, sabe? Não temos problema nenhum. Dizer também que a nível federal, é importante dizer aqui, entre outros projetos que a gente tem para a próxima gestão, além do Centro Tecnológico, que é um projeto de orçado no seu projeto de 7 milhões, né? Claro que essa planilha vai ser corrigida, porque já estão lá 6 meses aguardando. Nós temos também já aprovado pela FUNASA, tudo certinho,
o projeto para a implantação da rede de tratamento de esgoto sanitário em Ibema, que vamos começar a executar na próxima gestão, com certeza absoluta. São 16 milhões de investimento e eu acredito assim, Neto, que com esses 2 projetos principais que a gente tem para a próxima gestão, que é a prioridade das prioridades, o Centro Tecnológico. O que é o Centro Tecnológico? Às vezes alguém escuta assim falar Centro Tecnológico, mas não... É um parque industrial. Não assimila o quê? O Centro Tecnológico é uma escola de profissionalização permanente. Os 12 anos os 12 meses do ano preparando profissões. Criando mão de obra. Criando especializada. Mão de obra. Porque não adianta. Mas por que não trouxe empresa? Ninguém vem instalar uma empresa, gente, no meio do nada. É verdade. Se você tiver, digamos assim, vai instalar uma indústria onde? Há uma cidade que tem ruas pavimentadas, que tem ginásio de esporte funcionando, hospital funcionando, toda a estrutura educacional, inclusive transportes escolar e sanitário adequado para os seus funcionários, ou você vai instalar lá no meio do nada. Então é preciso você preparar a cidade para receber investimentos, né? Inclusive com mão de obra, né? Inclusive com mão de obra. E o Centro Tecnológico vai estar permanentemente diante da demanda. Surgiu a demanda, precisamos de marceneiros. Ok, vamos preparar marceneiros. Precisamos de costureiros. Como a gente tem feito, toda essa gestão aqui vem dando cursos e cursos e cursos através do Senai. Preparamos centenas de costureiros para as indústrias de facções em Ibema. E anexo ao Centro Tecnológico, então sim, nós vamos implantar de início 4.000 metros quadrados de barracões, que a gente tende a abrigar e ampliar, que é um compromisso que, especialmente o Fábio, lá da Vanzinho, um grande abraço aí, Fábio, tem um compromisso com nós. A partir do momento que disponibilizar os barracões, ele amplia as suas indústrias. Cada barracão, espaço de barracão que você me ceder em comodato, que aí a gente pretende ceder esse barracão sem custo para a empresa, viabilizar também a máquina de costura em comodato, porque é um investimento grande, eu coloco mais uma carteira de trabalho assinada. Que é muito bacana. É uma parceria bacana. E ele é um cara empreendedor, diz ele, pedido eu tenho. Eu tenho nicho de mercado para vender os produtos. Agora, pandemia, novamente, vamos falar da pandemia, deu essa trabalhada toda, mas eu acredito que isso não vai ser assim permanente, né? Ô prefeito, nós estamos com o tempo estourado quase, mas eu não posso me furtar de fazer uma pergunta que fizeram aqui com relação à segurança pública, né? O que o senhor dispõe no seu projeto sobre isso? O que está fazendo e o que vai fazer para combater o crime? Assim, a gente sabe que aumentou muito nas cidades pequenas alguns problemas com tráfico e tal. A segurança pública é uma questão que não é diferente de outras cidades, né? Tem as suas ocorrências, né? Acontecem as ocorrências. Já tempos atrás aconteceu mais, mas agora até estamos com um período aí de calmaria, está controlado. A Polícia Militar tem se esforçado, feito um bom trabalho. Lembrar a todos que a Polícia Militar é subordinada à Secretaria de Estado da Segurança Pública. O prefeito não manda na PM, o prefeito não manda na Polícia Civil. A Polícia Civil é subordinada também à Secretaria Estadual de Segurança Pública. E a gente tem um bom relacionamento com as duas instituições de segurança, Polícia Militar e Polícia Civil. Eu vejo assim que aquilo que depender da prefeitura, do prefeito, a gente está sempre à disposição e é parceiro. E as coisas têm andado bem, sem problema nenhum. Bom, estamos chegando ao final desse bate-papo com o candidato a prefeito Adelar Rossi, também o seu vice, o Rodrigo Cassanelli. Queria aproveitar aí, Adelar e Rodrigo, fique à vontade, fazer suas considerações finais e falar diretamente à população de Ibema. E já, de mais uma vez, obrigado por ter vindo aos dois aqui. Não, agradecer a você aí, Neto, que sempre é tradição tua, né? É verdade. Desde os tempos. Acho que o nosso papel é esse, né, Adelar? É importante, perfeitamente, né? Colocar o candidato próximo do cidadão, próximo do eleitor. Agradecer a você, a tua empresa, que dispõe desse espaço para todos os candidatos da região, né? E dizer à população de Ibema que o nosso compromisso de continuar essa gestão correta, séria, de desenvolvimento, de progresso, de bem-estar, de saúde, de educação, de qualidade de vida, continuará pela próxima gestão enquanto nós estiver à frente da Prefeitura de Ibema. Obrigado. Rodrigo, fica à vontade também de dizer o adeus aí e falar com a população de Ibema.
Também quero agradecer aí a Cantu FM por abrir as portas para nós, nos recepcionar. Muito obrigado. Agradecer a população que está em massa lá, nos ouvindo, né? Que se mobilizaram e mandaram o WhatsApp. Até pedir desculpas, muitas perguntas aqui não vai dar para responder, o nosso tempo é limitado. O tempo é Mas, limitado, desculpa, né? pode complementar. Então, e agradecer a população aí e falar para eles que se conscientizar, né? Que votem pelo certo. A gente sempre costuma dizer que algumas pessoas votam pelo compadrio, meu compadre, minha comadre. Votem pelo trabalho que foi feito. Foi um trabalho árduo, um trabalho que deu, né? Votem quem trabalha e tem coragem de ser honesto. Exatamente. Essa é a grande virtude, né? Ter coragem de ser honesto. Votem por isso. E o progresso não pode parar. O progresso tem que continuar. A nossa cidade tem tudo para ser uma cidade bem melhor do que já foi e está sendo. É isso que são as minhas considerações finais. E um forte abraço e boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Adelar. Obrigado para você, um grande abraço. E você que também acompanhou a entrevista no Facebook. É bom lembrar que a entrevista do Adelar, hoje, agora há pouco, do Paulo Fim e todos os outros, também ficam disponíveis no Facebook do Portal Cantu, da Rádio Cantu, para você ver mais tarde. Você pode rever. Se você é fã do Adelar, você pode ver. Se você não é, também você pode ver para xingar. Não tem problema nenhum. Assista bastante, que é o que importa para nós. Nós já voltamos, pessoal.